Tudo bem, pessoal? Então, continuando a aulinha gostosa, aulinha de física, olha só. Então, eu já coloquei aqui para vocês o próximo conteúdo para fechar o conteúdo do eletromagnetismo. Então, olha só. Campo magnético em solenoides. Então, eu já passei o vídeo para vocês do campo magnético em espiras e em fios cilíndricos. Agora, a gente imagina um solenoide. Para achar os direção e o sentido, a gente usa a mesma regra dos demais. Você segura o fio com o polegar no sentido da corrente elétrica, percebendo se ele está entrando ou saindo. Saindo e entrando. Estou funcionando da mesma forma. Que nem aqui, olha só. Está entrando embaixo, saindo em cima. Se você olhar aqui, ó, entrando em cima, saindo embaixo. Então, aqui, gente, é a última equaçãozinha. Então, é a equação do campo magnético em solenoides. Então, o campo magnético em solenoides é B igual μ0. O que vale μ0? Para quem não lembra, é 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7. Tem unidade, Tesla, metro, ampere, né? O B, vocês ainda lembram, né? Que o B é o campo magnético. É a região de influência magnética em torno de um ponto elétrico. O I é a corrente elétrica. Está circulando uma corrente elétrica ali pelo fio que está gerando campo magnético. Eletricidade gera eletromagnetismo. O N é o número de espiras que eu tenho ali em torno do solenoide. E o L é o comprimento do solenoide. O que é um solenoide? Você pega um monte de voltinha, uma dando volta na outra. Isso é um solenoide. O número de voltas que ele dá, isso que é o N, entendeu? O número de voltas que ele dá. Então isso é um solenoide, tá bom? Então um fio que funciona como um solenoide. Tem um monte de fio de luz enrolado em torno dele. Então eu pego, por um exemplo, canetão e enrolo um monte de fio elétrico aqui, ó. Eu tenho um solenoide, um monte de voltas que eu tenho ali. Isso é muito interessante, isso é muito aplicado. Por exemplo, vocês verem muito isso em transformadores, influência eletromagnética. Porque ele vai ter muitos fios passando ali. Porque gera também uma alta corrente elétrica, obviamente, porque tem muito fio, né? Muita eletricidade circundando. E daí vai gerar um grande eletromagnetismo, porque a corrente também é alta aqui, ó. Então vai gerar um campo magnético elevado também, dependendo do número de espiras. Então depende da corrente elétrica e depende do número de espiras que tiver ali. Quanto mais espiras, quanto maior corrente elétrica, gera um campo magnético maior. Mas então, isso é a questão conceitual. Nós vamos para a parte de cálculo. Para ver se vocês treinam aí, se vocês conseguem entender os exercícios. Então tem só 2 para vocês. Nós já resolvemos até o 5, agora é hora do 6 e do 7. Só o 6 e o 7 para vocês. E daí tem uns exercíciozinhos bonitinhos para vocês treinarem aí, né? Então o 6 aí, ó. Listinho de exercício. Então o 6. Da Unicesumar de São Paulo. Um solenoide de 30 centímetros de comprimento, olha. Então o comprimento L, 30 centímetros. Opa, centímetro pode? Não pode, professor. Então divide por 100. Transforma em metro. 0,3 metros. Já está transformado. Daí contendo 800 espiras. Às vezes, ó, N é o número de espiras. Às vezes ele passa assim, ó. Tantas espiras por metro. Então 1000 espiras por metro. Ele pede em 2 metros. Então você sabe que o número de espiras, se é 2 metros, são 1000 por metro, é 2000 metros. Então, às vezes, acontece exercício assim que você demora a entender ali o que eu quis dizer, mas não deu o comprimento, mas tem ali por metro. Ele está assim, né? 800 espiras barra M. Continuando. Daí, no qual circula uma corrente elétrica de 5 amperes. Então, a corrente ela é de 5 amperes. E ele quer saber ali qual o campo magnético que eu tenho ali, ó. Ok? Olha que bonito. Qual o campo magnético que eu tenho ali, ó. Tanto que é substituir o π por 3, tudo mais ali, né? Então a gente usa a equaçãozinha, ó. B igual μ0. Vou fazer aqui, ó. B igual μ0 vezes I vezes N dividido por L. P igual, que é o campo magnético, μ0, 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7, vezes o I,
5, é em ampere mesmo. Vezes o N, 800. 800 espiras mesmo. Dividido pelo comprimento N, 0,3. O π, ele diz para trocar por 3, gente. Olha lá. Às vezes a gente troca por 3,14, mas o exercício pediu para trocar por 3, vamos trocar por 3 para não dar muita vírgula ali, tá bom? Então a gente continua com o exercício. Então como que eu resolvo isso aqui, ó? Olha. Vou resolver primeiro as multiplicações aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 5 vezes 800. Tá bom? Ó, 48.000. Então fica B igual 48.000 vezes 10 elevado a menos 7. Menos 7 eu vou repetir. Quem quiser fazer direto na calculadora, tudo faz bonitinho e faz, gente. Dá certinho. Fazendo só se fosse fazendo na mão. Tá bom? 48.000 dividido por 0,3. Ó, vou dividir. Ó. Deu 160.000 vezes 10 elevado a menos 7. Aqui é o seguinte, ó, menos 7 quer dizer que eu vou andar 7 casas para a esquerda. Então olhe comigo, ó. Aqui estão, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vou copiar o 160 aqui de novo, ó, só para ir acrescentando zerinho. 160.000, ó. De novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó. De novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daí tudo esse zerinho aqui, eu vou acabar apagando mesmo. Não tem tanta importância aqui na notação científica. Acabou. Na calculadora já sai bonitinho, só fazer lá, olha. 4 vezes 3, expoente, menos 7, vezes 5, vezes 800, dividido por 0,3. Ah, tem um zerinho aqui a mais, ó, na continha do 10 menos 7. Esse é algum zero aí que eu comi bom. Ok? Vamos meter esse canetão. 0,016. Ok, gente? Tranquilo? Alguma dúvida a mais? Então vou botar mais um exemplo aí. 3, 4, 5, 6, 7. Eu copiei ali embaixo com 0 a mais escrito errado. Então ali é o seguinte, ó. Agora a gente vai para o exercício 7 para fechar já. E como hoje a unha rápida, foguete. Então, exemplo 7, ó. Um solenoide de comprimento 12 centímetros. Então 0,12 metros. Comprimento 0,12 metros. Long, ué. Daí é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes. Intensidade 2 amperes. Intensidade da corrente elétrica. Daí ele diz assim, ó. Precisa ser formado por quantas espiras para possuir um campo magnético igual a 100 Tesla? Então ele diz que o B é 100 Tesla e quer saber qual o número de espiras. Eu passei essa aí justamente para ver que nem sempre ele vai cobrar para nós o campo magnético nesses exercícios. Ele pode pedir alguma outra coisa. Então ali é interessante saber quantas espiras tem, se eu preciso que ele gere um campo magnético de 100 Tesla em torno dele, para eu poder usar para alguma coisa, né? Um motor, por exemplo, para gerar o eletromagnetismo dele. Então eu quero saber, precisa 100 Tesla, como que eu vou fazer, quantas espiras, quantas voltas precisa ter. Eu poderia colocar, olha só que legal, dá para calcular qual que é o raio que vai ter ali na volta, daí a gente calcula qual o comprimento para saber quanto de fio a gente vai ter e poderia colocar até o preço e quanto que a gente vai gastar. É uma coisa muito simples. Mas olha só como é legalzinho, você vai perguntando várias perguntas e daí você chega à resposta. Então aqui é o seguinte, olha gente, a equaçãozinha, ó, P igual μ0 vezes I vezes N dividido por L. Por que eu sei disso? Porque é um solenoide. Eu só sei isso porque é um solenoide, está escrito que é um solenoide. E quando fala em campo magnético, fala solenoide, é isso aqui mesmo. Agora é só substituir, ó. O B vale 100, o μ0 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7. O I vale 2. O N eu não tenho. E o L vale 0,12. Primeiro ponto aqui, ó. O π eu vou trocar por 3,14.
não vai dar para cortar, como vocês verem em solenoides, aí a não ser que o comprimento seja dado em pi centímetros, não corta. Então o 12 vai passar multiplicando, vai ficar 100 vezes 0,12. É igual, vou multiplicar ali também, ó. 4 vezes 3,14 vezes 2. Deu 25,12 vezes 10 a menos 7 vezes n. Tá bom? 10 vezes 0,12 vai dar 12. Tá bom? Aqui até ele fez 4 vezes 3 ou 12 para poder eliminar, né? Daí agora o 25,12 está multiplicando, eu já vou passar ele dividindo. Então vai ser, ó, 12 dividido pelo resultado aqui, 0,47 vezes 10 elevado a 7 espiras. Nossa, é muita espira, né? Ô, louco, que bastante espira para dar um campo magnético de 100 Tesla. Também a minha campo magnético é baixo, para dar 100 Tesla é espira. 0,47 vezes 10 a sétima, você poderia colocar em casas decimais também. Com notação científica, eu poderia colocar aqui, ó, 4,7 vezes 10 a sexta, também estaria certo. Aqui porque ficou 10 a sétima, quando ele está dividindo, quando ele passa para cima, ele troca o sinal. Menos 7 passa 7, quando está dividindo. Então, deu 10 a 7. Pode deixar assim? Pode. Pode deixar 10 a sexta? Pode. Se quiser colocar 470... Deixa eu ver, 4, 7, ele vai ter mais 5 zerinhos. Vai ter 4.700.000 de espiras. Mas é espira que não acaba mais. É porque ele tem uma corrente elétrica não muito alta. O comprimento dele é baixo. E ele quer um campo magnético muito alto. 100 Tesla é muito campo magnético. Beleza? Por isso que deu um valor tão alto. Beleza, gente? Tranquilinho? Então é o seguinte, então daí vão vendo aí, eu postei exercícios para vocês para encerrar campo magnético, tá bom? Até mais, tudo de bom.